Mateus 18, nós vamos do versículo 1 ao versículo 9. Diz assim: naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-o no meio deles e disse: em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa das pedras de tropeço. Em outra versão vai aparecer escândalo, né? Porque é inevitável que elas existam, mas ai de quem é responsável por elas. Se a sua mão ou o seu pé leva você a tropeçar, corte e o jogue fora, pois é melhor você entrar na vida manco ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, ser lançado no fogo eterno. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida com um só dos seus olhos, do que tendo os 2, ser lançado no inferno de fogo. Tua palavra, Senhor, Tua palavra, Tua verdade. E nós te suplicamos que mais uma vez ela possa penetrar no mais profundo do nosso ser, aplicada pelo Espírito, nos edificando, nos aperfeiçoando e nos tornando mais parecidos com o Seu Filho. Abençoa-nos, Senhor, segundo a Sua vontade, segundo o Seu querer, que nós tenhamos hoje um pouco mais de clareza sobre o que o Senhor deseja acerca de nós. Edifica o Seu povo, santifica o Seu povo, aperfeiçoa a Sua igreja, em nome de Jesus. Amém. Nós chegamos, irmãos, no final, capítulo 17, né, da narrativa que intercala o terceiro grande discurso de Jesus, que nós vimos lá no capítulo 13, o discurso das parábolas, e o quarto grande discurso de Jesus, que começa agora aqui no capítulo 18 do Evangelho segundo Mateus. Na narrativa, nós vimos que Jesus estava interessado a preparar os seus discípulos para o que viria depois de sua partida. Ele começou a falar sobre a necessidade de sua morte, trazendo aos discípulos a realidade dura que eles haveriam de enfrentar, que era a partida do seu mestre, obviamente a ausência física de Jesus, mas ele mesmo prometeu que enviaria seu Espírito e não deixaria seus discípulos órfãos. Contudo, é bem diferente você ter que lidar com a presença espiritual de Jesus no seu coração, que ter Jesus sentado à mesa, como nós cantamos aqui hoje pela manhã. Então Jesus começa a preparar os discípulos para isso. A gente viu que os discípulos ainda tinham uma compreensão muito limitada acerca da natureza da obra do Messias. E agora, no capítulo 18, ele começa o quarto grande discurso, que compõe a mensagem do Evangelho segundo Mateus, falando sobre como funcionaria a comunidade da fé. E foi um grande alívio para mim perceber isso no texto. Isso é muito legal para quem está fazendo alguma coisa para o Senhor, né? Porque nem Cristo teve tempo de fazer tudo o que queria para os seus discípulos ficarem bem depois que ele partisse. Se você, obviamente, for perspicaz, você vai ver que até o fim tinha algumas coisas para acertar. Os discípulos não tinham clareza sobre a natureza da obra salvadora do Messias. Aí Jesus já passa logo para um outro ponto. Cara, não tenho muito tempo para perder, minha hora está chegando, então eu vou falar de como vai funcionar
a comunidade da fé, a comunidade dos salvos, a comunidade daqueles que hão de crer em mim. Isso me trouxe conforto, como eu disse, né? A gente às vezes tenta colocar tudo no lugar, fazer tudo da maneira mais apropriada possível, mas nem Jesus teve tempo para tudo isso enquanto esteve na terra. Por isso ele diz: vou enviar o meu Espírito a vocês, o Consolador, e ele vai continuar guiando vocês em toda a verdade. Então aqui eu me senti aliviado, porque até Jesus, seu corpo físico, no meio de seus discípulos, não deu conta de todas as demandas, não por causa da limitação dele, mas por causa da limitação dos discípulos. Se lembrar, no capítulo 17, Jesus falou: cara, até quando eu vou ficar com vocês? Até quando eu vou ficar por aqui? Isso é um alívio para alguém tão limitado quanto eu. É uma bênção. Mas aqui é isso que ele vai fazer. A partir do capítulo 18, vai até o 19, esse sermão, Jesus está explicando como a igreja vai funcionar. E é bom você prestar bastante atenção nisso, né? Porque não é uma coisa que eu defini. O pastor algum definiu. Em algum momento, não sei se eu, não sei se o Alex, né? A gente vai pregar aqui, por exemplo, vai falar aqui sobre exclusão de membro da igreja. Está no texto, você vai ver que Jesus se preocupou com isso. Como que Jesus olha para a ideia de mantermos no rol de membros da igreja apenas aqueles que comunicam com a sua vida, que são de fato membros da igreja de Cristo? Então é importante. Poderia muito bem ser um culto de ensino, mas não há culto que não seja de ensino. Amém? E eu preciso que você observe o que está no texto para a gente aprender a ser comunidade de fé ou da fé nos termos do Cristo, que é o dono dessa comunidade. E é muito legal que ele pega um ensejo aqui, é um gancho deixado pela tolice dos seus discípulos. Os discípulos fazem uma pergunta no versículo 1, e é uma pergunta extremamente tola, é a prova de que eles ainda não entenderam nada sobre ser discípulo de Jesus, seguir a Cristo, ser membro da comunidade da fé. Eles estão aqui preocupados com quem vai ser maior no reino de Deus. Isso é coisa de gente que não entendeu nada da natureza da comunidade da fé, o que é ser discípulo de Jesus, o que é ser membro do corpo de Cristo, o que é ser alguém que está sendo discipulado por aquele que se humilhou, que entregou a sua vida, que sendo rico se fez pobre, sendo eterno se fez finito. Ele se rebaixou e tem alguém do lado dele perguntando: quem é o maior? Quem tem mais destaque? Quem aparece mais? Quem dentre nós vai ser a pessoa que vai ter mais relevância no reino? E é a partir desse gancho que Jesus começa a explicar como que funciona essa ideia de pertencermos à comunidade da fé, sermos membros dessa comunidade bendita que tem pessoas específicas e são caracterizadas por questões específicas. O texto vai dizer aqui para nós. No versículo 2 ao versículo 5, tem duas coisas muito legais para a gente ver aqui. A primeira é a caracterização do discípulo de Jesus. É o que aparece aqui de cara, né, para nós assim. Em primeiro momento, é Jesus dizendo: vocês querem saber quem é o maior no reino? Vocês querem saber quem faz parte do reino? Vocês querem saber quem é do reino? Quem é dessa comunidade de gente que eu estou salvando? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. É importante ler o 4 para entendermos o que Jesus está falando sobre sermos como criança. Eu já cansei de ver, né, em vários momentos assim, pessoas tentando decifrar a ideia de sermos como crianças para sermos membros da comunidade da fé, né? E aí tem gente que fala sobre a inocência da criança. Isso é um erro absurdo, gravíssimo. Não, a gente tem que ser inocente como criança. Quem é inocente, irmão? Você dessa igreja sabe que não há inocente, que todos pecaram.
e carecem da glória de Deus, né? A gente passou uma experiência com Tomás, não sei se com 3 meses ou 4, acho que com 4, né? Ele aprendeu um método de chamar a nossa atenção. Algumas pessoas ouviram já eu falar sobre isso, né? E aí ele começava a se remexer no bercinho, aí nhenhem para lá, nhenhem para cá. Quando ele via que alguém estava demorando muito a pegar ele começava a fingir que estava perdendo a respiração. Aí a gente, né, fazia assim, eu saía correndo quando ele me via, quando ele estabelecia contato com quem veio pegá-lo, ele abria um sorrisão. Porque a única vontade que ele tinha, olha que loucura, eu estou falando de uma criança de meses, era que alguém o tirasse do desconforto do berço. Aí a gente foi no pediatra, eu falei, pediatra, tem uma reclamação para fazer dele, né? Está fingindo que está perdendo o ar para a gente correr atrás dele. Aí o pediatra falou assim, ele deve estar imitando alguém. Eu falei, quem é que fica em casa fingindo que está perdendo o ar? É ou não? Você concorda comigo que ninguém fica dentro de casa? Lá em casa ninguém fica fingindo que está perdendo o ar. E se tu me perguntar, Wesley, como é que ele aprendeu? Irmão, faça a mínima ideia. Aí o pediatra deu um testemunho, falou que o filho dele, que tem a idade do Tomás, 10 dias de diferença, começou a imitar o sogro que tinha um pigarro, né, muito forte. Eu, Jesus, tudo bem. Não, tem criança que imita tosse. Não, tudo bem, mas ninguém lá em casa finge que está perdendo o ar. E ele começou a fingir que estava perdendo o ar. E a gente chegava, ele abriu um sorriso porque ele só queria sair dali, era um meio dele burlar o sistema, né? Aí ele me olhando. Vigia. Brincadeiras à parte, né? Isso vai sendo desenvolvido a partir do coração da criança. A gente nunca pode ignorar a essência do ser humano, o problema está no coração da criança. Em algum momento vai ficar muito claro para ela que existem meios da vontade dela ser atendida. E ela vai usar esses meios, quem é pai sabe. Que ela vai fazer uso de todos os mecanismos possíveis, e aqui é o que eu falei, né, do lance do meu esboço, mas eu vou tentar assim mesmo. Acho que é Salmo 58, verso 2, eu acho, ou 3. Sabe, é o coração, desde o ventre que já vem imaculado, e isso vai sendo demonstrado ao longo da vida, o desenvolvimento. E 58 é o 3, desculpa. Os ímpios se desviam desde a sua concepção. Desde que você é um feto, você é um desviado. Desde que você foi concebido no ventre, você é o que Adão se tornou quando pecou contra Deus, desviado, longe de Deus, afastado de Deus, rebelde. Nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. O fingimento do meu filho é mentira. E a gente correndo, né, cara, teve um dia, né, que ele fez, né, eu falei, não vou não. Eu já sei que é brincadeira dele, né. Ele fez de novo, aí eu falei, caraca, meu Deus. Aí ele fez de novo, eu fui lá, era mentira dele. Não estava perdendo o ar, ele só queria sair do berço. E ele foi levando a gente, como esse texto diz, desde que nascem, já se desencaminham, proferindo mentiras. As crianças não precisam que ninguém ensine a elas a mentira está no coraçãozinho delas e vai aflorando ao passo que elas amadurecem. Tudo que está no coração do homem vai sendo colocado para fora, de acordo com o seu desenvolvimento, sua capacidade de formular esses pecados aqui fora. Então, quando alguém olha para esse texto e pensa que Jesus está falando da inocência das crianças, essa pessoa não entendeu nada, absolutamente nada. Porque criança não é inocente. Salmo 51, verso 5, esse eu acho que eu vou acertar de cara. É a grande confissão de Davi, né? Grande confissão de Davi. Davi, quando peca contra Urias, o enviando para a guerra para morrer e possui sua mulher, Davi se torna um adúltero e um homicida ao mesmo tempo. O profeta Natan vai até o palácio dele, repreende ele, e ele faz uma das orações mais preciosas da Escritura, e eu digo preciosa, porque nos ensina que até o rei Davi,
o grande rei Davi, um tipo do próprio Cristo, foi capaz de cometer todo tipo de torpeza, e quando ele ora, ele diz, ele confessa: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Então, ser como criança não quer dizer que nós devemos ser inocentes, porque inocente ninguém é, nem elas são. Amém? Mas o que é ser como criança? Versículo 4 dá uma pista aqui para nós, ele diz: portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. A gente pode falar disso de uma maneira mais profunda, mas o texto já sugere isso. Se você olhar lá para o versículo 2 de novo, o versículo diz assim, ó: e Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles. Isso é uma criança. Que você chama ela: pequeno, vem cá, e ele vem. Que você pega ele, bota aqui e ele fica. Que por mais que ele brigue, porque ele não quer comer, você fala: cara, tem que comer. Por mais que ele insista: eu não quero essa roupa, você fala: não, você vai andar igual um índio, pelado, vai botar roupa. Ele está falando da ideia de sujeição da criança em relação àquilo que é uma autoridade maior. Quando Jesus coloca a criança ali no meio, ele pega ela: vem cá. E coloca ela ali no meio, você vê que Jesus está conduzindo a criança, e normalmente, salvo os momentos de manifestação de pecado, quando nós falamos da identidade das crianças, nós estamos falando da ideia de sujeição. Sujeição. E o que Jesus quer dizer? Que nós devemos ser como crianças para fazermos parte do reino de Deus. Jesus está dizendo que do mesmo jeito que uma criança é sujeita aos seus pais, dependente dos seus pais, humildemente disposta para obedecê-lo e se sujeitar, assim são os discípulos de Jesus. Assim são os que Deus chamou para fazerem parte do seu grande reino. Aqueles que entendem que de si mesmo não são nada, não têm nada. Os pais sabem do que eu estou dizendo, né? As crianças em suas rebeldias, elas acham que sabem o que estão fazendo, mas é só dar um problema que elas correm: papai, mamãe. Isso é criança. Alguém que sabe que não tem condição de prover sua própria comida, de prover seu próprio brinquedo, de prover sua própria roupa. Alguém que precisa de alguém maior do que ele para pegar alguma coisa que está em cima da mesa, para abrir a porta da geladeira. As crianças não têm condição de alcançarem a fechadura da porta, e em tudo isso dependem dos seus pais. E o que Jesus está comunicando aos seus discípulos é: vocês precisam ser dependentes do Pai Celestial e não pensarem que são alguma coisa de si próprios. Olha como Jesus contrapõe a arrogância da pergunta. A pergunta dos discípulos é: quem é o maior no reino? E Jesus está dizendo: no reino só tem dependente, tem ninguém grande. No reino só tem crianças que ficam ao redor da mesa do seu pai esperando a sua provisão. No reino não tem ninguém que é alguma coisa em si mesmo, mas tem um povo humilde que até na sua rebeldia corre para os braços do seu pai dizendo: nós dependemos de ti, nós precisamos de ti. Esse é o povo de Deus. E Jesus é a caracterização dessa dependência, porque Ele é Deus, diga amém. Nunca deixou de ser Deus, diga amém. Quando Ele encarna, Ele é Deus 100% e plenamente Deus, e Ele é homem 100% e plenamente homem. Sempre haverá doutrina na pregação dessa igreja. A grande questão é que as pessoas pensam que Jesus, quando se torna homem, Ele perde as suas prerrogativas divinas. Ele não perde suas prerrogativas divinas, né? Ele nunca abriu mão de tudo que Ele é e de tudo que Ele tem. Em um momento específico, por causa do plano do Deus Trino, Ele se submete, e isso é totalmente diferente de perder suas prerrogativas, de abrir mão daquilo que Ele tinha. Sempre foi Deus. E você vê isso muito claro, por exemplo, quando Pedro corta a orelha de Malco, chega lá, né, para apanhar o Cristo.
Aí Pedro lança a mão da espada, corta a orelha de Malco e Jesus... Calma. Se eu pedisse, uma legião de anjos desceria aqui para me proteger. Eu tenho autoridade. Mas ele escolhe se submeter, porque ele é esse filho obediente. Ele é esse filho dependente do seu pai. Agora tem um texto que explica isso um pouco melhor. Capítulo 4, versículo 3 de Mateus, por favor. Acho que é isso. 4:3. E olha o que o diabo faz aqui. Olha o que o diabo faz. O diabo lança uma casca de banana e coloca em xeque a identidade do Cristo. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: se você é o Filho de Deus... Por quê, irmão? Porque ser filho de Deus pressupõe poder. Autoridade, é ou não? A gente conhece muitos filhos de polícia. Meu pai é polícia, e pensa que é polícia também. Conhece meu primo? Né? Essa ideia desse vínculo com alguém poderoso geralmente pressupõe poder também. E aí ele está colocando essa confusão diante de Cristo aqui, que muito crente cai. Muito crente cai nessa confusão. Se você é, você tem que ter. Se você é, você precisa fazer. Se você é, você precisa realizar. E há quem pegue essa ideia e coloca na cabeça de um monte de gente que você é um fracassado, se você não tem sucesso, se você não progrediu na vida, se você... A gente é discípulo do Cristo crucificado, irmão. Vou falar disso novamente, mas eu preciso que você entenda que no Evangelho é assim que funciona. O tentador o tempo todo colocando em xeque aquilo que a gente é, a partir das pressuposições humanas. Que pressuposição é essa, Wesley? Se seu pai é poderoso, você também é poderoso. Se o seu pai pode, você também pode. Se o seu pai é esse Deus que vocês pregam aqui, por que você está duro? Se seu pai é esse Deus que vocês estão falando, por que você está morando de aluguel? Por que você não tem dinheiro para pagar um boleto? Por que você é filho de Deus e está nessa situação? Por causa disso aqui, Jesus responde muito bem. Se você é o filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus responde. Está escrito: o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sabe o que ele está falando? Eu sou um filho dependente do meu pai. O que ele fala, eu acato. O que ele orienta, eu acato. O que ele diz, eu acato. Independente de mim mesmo. E isso é ser criança, irmão. Lógico que as nossas crianças estão longe disso aqui. Nossas crianças são uma bênção. O meu filho é terrível, desde pequenininho. Mas em circunstâncias comuns, uma criança é aquele que sabe que está sob os cuidados do seu pai, que ele precisa obedecer o seu pai, que ele precisa se sujeitar ao seu pai. E verdade seja dita, irmão, a última coisa que nós queremos na vida cristã é sermos sujeitos à palavra que sai da boca de Deus. Em todo momento nós queremos ser esse filho poderoso que toma a frente e faz tudo por conta. Nós queremos ser o filho que transforma pedras em pães, e não o filho que depende da palavra que sai da boca do seu pai. E Deus é um pai muito diferente do que os pais da terra. Os pais da terra ainda têm um grau de sensibilidade pecaminosa, obviamente, muito aflorado, né? Que conseguem olhar para a desobediência dos seus filhos e dizer: não, mas eu acho. Não tem acho. O pai tem uma palavra. Existe algo a se sujeitar, e não tem concessão aberta ali. Jesus tinha poder para transformar pedras em pães. Jesus, na verdade, era o pão que desceu do céu. Jesus é Deus, irmão. Mas ele ensina para a gente um princípio maravilhoso da comunidade da fé. Tu é crente, tu tem que andar naquilo que o Pai determinou. Se você quiser andar do seu jeito, desculpa te dizer, você pode ser um filho muito do rebelde, mas está longe de ser essa criança que Jesus coloca no texto diante de nós. Criança anda segundo a vontade do seu pai, se submete à vontade do seu pai, e quando não é corrigido pelo seu pai.
é corrigido pelo seu pai. Eu quero ler com vocês Hebreus, capítulo 12. Ver se eu acerto também. Acho que é o 4 em diante, ou 5. Um pouco mais para frente, acho que é o 5. Aqui, ó. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como o quê, irmãos? Como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele. 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Se você for um filho rebelde, Ele vai te ensinar a se sujeitar à vontade dEle, porque é assim que funciona na comunidade da fé. Pode não funcionar na sua casa, mas nessa casa aqui, o Pai é supremo, está acima de todos os filhos, e todos os filhos têm um grande referencial, que é o Cristo que foi à cruz em obediência ao seu Pai. Quer ser um discípulo? Quer fazer parte da comunidade da fé? Quer fazer parte disso aqui? Seja como uma criança. E o que é uma criança? Senão alguém inteiramente dependente do seu pai, disponível para o seu pai. E quando isso não acontece, o seu pai a corrige para colocá-la no trilho por amor, a fim de que nós caminhemos diante dele do jeitinho que ele determinou. É isso que ele está dizendo. Não está falando sobre inocência. Crianças não são inocentes. Ele está falando de sujeição. Vocês querem ser meus discípulos? Aprendam a se sujeitar como as crianças. Aprendam a viver em sujeição, em obediência humilde, em reverência humilde. Aprendam que vocês não são nada de si mesmos. Aprendam. Você precisa entender isso. Na casa do pai, quem manda é o pai. Na casa do pai, quem dá ordem é o pai. Na casa do pai, quem dá as diretrizes é o pai. A gente precisa entender que isso é um reflexo, né? A família de Deus é um reflexo para a nossa família e vice-versa. Mesmo que pecaminosamente a gente não consiga funcionar dessa maneira, é assim que é o projeto original. O projeto original, Paulo fala aos filhos no capítulo 5 ou 6, né? Acho que já é o 6 de Efésios. Filhos, sujeitem-se aos seus pais. Primeiro mandamento com promessa, isso é digno e honrado diante de Deus. Nós temos claramente na Escritura estabelecido como um pai se relaciona com seu filho. E quando a gente olha para essa ideia de sermos como criança, Deus está dizendo: vocês precisam entender que tem um pai celestial, supremo, que manda em tudo, e vocês precisam se submeter. Vocês estão pensando quem vai ser grande? Aqui na minha casa só tem um grande. É isso que ele está dizendo. No versículo 1, eles perguntam quem é o maior. Jesus está respondendo: o maior é o pai, e não as crianças. O maior é o pai e não os filhos. O maior é o pai e não aqueles que são sustentados pelo pai. O pai é supremo. O pai é maior. Dentro dessa casa só tem um grande, e nós o glorificamos por isso. O nosso Cristo, irmão, o nosso Cristo, o meu e o seu Cristo, foi um exemplo de filho obediente, que de acordo com a Escritura obedeceu até a morte, morte de cruz. Coloca para a gente Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante. Aprenda aqui o que é ser uma criança, o que é ser um filho. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus antes. Ser igual a Deus, desculpa, volta lá. Algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornou-se semelhante aos seres humanos e conhecido em figura humana. Se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Segura esse texto. Eu vou ler para você de novo o texto de Mateus. Tem duas palavras aí. Duas palavras que mostram que esses textos estão conectados. A primeira palavra é humilhação, a segunda obediência. O texto aqui ele diz: e disse, em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. A palavra obediência está aqui conectada à ideia de sermos filhos, crianças que dependem de seus pais. E a palavra humilhação aparece tanto aqui quanto lá. Se você não se submeter ao seu pai obedientemente até a morte, se preciso, desculpa, você não entendeu nada sobre a comunidade da fé.
E perceba, você não deve ser sujeito a mim, que sou o pastor, nem a uma instituição religiosa, nem a denominação. É ao pai. Mesmo que o pai use mordomos para cuidar das crianças, assim eu vejo os homens dons do texto bíblico, mesmo que nós sejamos mordomos para edificar as crianças na fé, vocês não têm um compromisso último comigo, vocês têm um compromisso direto com Deus. Como crianças, dependentes, obedientes, disponíveis para obedecer à vontade do seu pai. É assim que nós devemos ser. Versículo 5 ele diz: e quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, é a mim que recebe. E aqui eu preciso explicar algo a vocês. Jesus está fazendo uma transição, ele já não está falando mais daquela criança que ele colocou no meio da roda. Ele já está falando quando ele diz: quem recebe uma criança tal como esta já são aquelas crianças que creem, ou seja, somos discípulos de Jesus. A criança que Jesus se refere no versículo 5 já é o discípulo obediente, sujeito à vontade do seu pai. E o que ele está dizendo é: quem recebe meu discípulo, me recebe. Quem recebe os obedientes, os sujeitos, os da fé, recebem a mim. E eu acho isso maravilhoso, porque é a maneira como Jesus, o primeiro filho, o filho obediente, se identifica conosco. Perceba, Jesus não coloca diante de nós uma referência de obediência e ele se exime disso, ele foge disso antes. Ele não só é referência de obediência, ele não só é um dos nossos, mas quem mexe com a gente, mexe com ele também. Quem recebe a gente, recebe ele também. Quem entende e honra a comunidade da fé, dos discípulos, dos obedientes, também honram o Cristo de Deus. E isso é de encher o coração, irmãos. Isso é de encher o coração. Vamos voltar para a ideia de ser criança aqui? Vamos voltar? É verdade que criança é sujeita ao seu pai. É verdade que criança é obediente ao seu pai. Mas também é verdade que a ideia de ser criança assusta muito a gente. Porque criança é vulnerável. Ninguém quer ser criança, sabe por quê? Porque criança não tem poder. Criança é frágil. Criança é vulnerável. Irmão, eu vim assim, de um contexto. Vivia na rua, assim, num lugar ali perto do... Quem conhece o RP Monte ali? Num lugar chamado Curral, ali a gente chama de Curral, um espaço verde, até fizeram uma praça lá agora. Uma bênção legal. Se tivesse essa praça no meu tempo, meu Deus... Uma bênção, né? Mas no meu tempo só tinha pé de jamelão e vala. Quando chovia, ficava cheio d'água aquilo, cheio de pé de jamelão espalhado em um espaço verde gigante, que a gente usava para jogar bola, para soltar pipa, para brincar com um monte de coisa, né? E na época de pipa era terrível, porque ficava aquela mistura de criança, de adolescente e de homem velho, né? Os homens velhos são uma bênção, né? Homem velho. Aí o homem velho se aproveitava das crianças, sabe como? Tomava pipa, dava moca. Quem sabe o que é uma moca? Já tomei muita, irmão, muita moca. Você não podia cortar um homem velho que ele vinha e tomava sua linha e te dava uma moca. Criança é isso, vulnerável, fraca. Criança é isso, indefesa. Criança não tem força em si mesmo para poder. Já viu alguém dizer assim: quando eu fizer 18 anos? O que essa pessoa quer dizer com isso? Quando eu fizer 18 anos, meu sonho, adolescente ali, era fazer 18 para assinar carteira. Eu queria ter uma carteira assinada. Carteira assinada. Lembro, meu primeiro salário de carteira assinada, 605. 605 hoje, meu Deus. 605, carteira assinada. Mas geralmente quando alguém diz quando eu fizer 18 anos, é tipo assim: quando eu virar adulto, minha mãe vai ver só. Vou meter o pé da minha casa, 3 semanas volta. Ser adulto e responsável por algo não é mole não, irmão.
2 meses assim, pagou a primeira luz, pagou a segunda. Meu Deus, lá na casa da minha mãe, ficava aceso tudo, ninguém pagava nada. Alguém pagava, só não era tu. Por que as pessoas não querem ser crianças? Porque criança é vulnerável, criança é frágil. Mas olha o que o texto diz, irmão. Jesus está dizendo, se alguém receber uma criança dessa, está me recebendo. Mas se alguém judiar de uma criança dessa, se alguém maltratar uma criança dessa, se alguém for hostil a uma criança dessa, irmão, quem recebe os discípulos de Cristo, sujeitos ao Pai, recebem o próprio Cristo, mas quem se levanta contra os discípulos de Cristo, se levantam contra o próprio Cristo também. Você precisa entender que nós não somos jogados, largados, não somos crianças órfãs, nós fomos adotados, temos um Pai que não só quer a nossa sujeição, mas cuida de nós e não deixa ninguém maltratar de nós e fica por isso mesmo. Tem um texto maravilhoso aqui, vamos voltar para ele um pouquinho. Hebreus de novo, vamos continuar lendo de onde a gente parou, 12 a partir do 6, vamos para o 7. Para o 7. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? 8. Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. O que é um bastardo, irmão? Um bastardo é alguém que o pai deserdou, que o pai abriu mão, que o pai fez e largou no mundo. Aqui ele está falando da correção, obviamente, mas a aplicação serve também. Se você não é bastardo para ser corrigido, você também não é bastardo para ser protegido por esse pai. Entenda uma coisa que eu quero lhe dizer aqui. Quando Jesus vai à cruz, e por um momento ele mesmo diz, Deus meu, por que me desamparaste? Não é que o pai abriu mão dele, não, é que tinha um plano para ser cumprido. Mas depois que o plano é cumprido, o pai recebe ele com poder e grande glória à destra, e coloca ele sobre todas as outras coisas. Ele é honrado pelo seu pai, recebido nos céus de glória, e assim será com a igreja de Deus. Você pode estar pensando, Wesley, é muito ruim ser uma criança. Aqui nesse mundão de meu Deus, se você não se colocar numa posição de defesa própria, de correr atrás do teu, de tudo isso, você fica para trás. Mas quem falou para você que você foi chamado para dar conta da própria vida? Você foi chamado para confiar no seu Pai. Quem recebe esse povo, recebe a mim, mas quem não recebe tem que se ver com ele. Olha o que Paulo diz em Atos, capítulo 9, versículo 3 ao 5. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Paulo, né? Ele caiu por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? 5. Ele perguntou, Senhor, quem é você? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem você persegue. Irmão, olha para mim. Paulo perseguia a igreja, a comunidade dos filhos obedientes a Deus, ao Pai Celeste, ou Paulo perseguia Jesus? É óbvio, a resposta é que Paulo perseguia a igreja, mas Jesus está dizendo, você está perseguindo a mim. Você está perseguindo os meus irmãos. Você está perseguindo a minha família. Então a gente olha para cá e vê a identificação de Cristo com a sua igreja. Quem recebe a gente como criança, recebe o Cristo, mas quem não recebe, quem não nos trata bem, eu quero te encorajar, irmão, a pensar isso essa manhã. Quem se levanta contra a igreja de Deus, contra aqueles que se colocaram num lugar de dependência do Pai, que não vão bater na cara do outro porque receberam uma pancada na cara, aqueles que não vão fazer justiça com próprias mãos, aqueles que dependem do Pai em tudo. Quem se levanta contra você, se levanta contra o próprio Pai. E ele vai falar sobre isso agora no texto. O versículo 6, ele diz o seguinte, e se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, meu Deus, não, isso aqui é para tu sair daqui na bênção de Deus. Você resiste à ideia de ser frágil,
ser criança dependente porque tu quer dar conta da sua própria vida, mas olha a ameaça de Jesus contra aqueles que se levantam contra o seu povo. Está aqui no texto. Aqui, se fizer tropeçar, ele está falando de uma pedra de tropeço. Quem já tropeçou numa pedra? Quem já tropeçou numa pedra? Tropeçou numa pedra? Tropeçou, né? Tem uma expressão muito própria do carioca, né? Principalmente assim quando está no meio de uma confusão, né? O carioca vai ameaçar o outro e ele diz assim, ó, não entra no meu caminho não, hein? Já viu alguém? Já viu ou não? O texto está dizendo assim, na minha versão, né? E se alguém entrar no caminho destes pequeninos que creem em mim, é o que Jesus está falando. Se alguém se colocar no nosso caminho para nos fazer tropeçar, diz o texto, seria melhor para esse que uma pedra de moinho, isso ele está falando de uma pedra enorme, né? Pedra de moinho aqui fala daquelas rochas que os animais moviam para mover o trigo. E ele era tão grande que só um animal tinha força para mover. Então ele está dizendo que era melhor que uma pedra desse tamanho gigante fosse pendurada a seu pescoço e fosse afogado na profundeza do mar. Irmão, isso aqui é de um refrigério para a alma sem igual. Isso aqui é para você entender que você não está jogado na vida, você não é bastardo, você é filho. Que ao mesmo tempo que Deus exige obediência de cada um de nós, Ele também provê toda a proteção que eu e você precisamos. Ninguém vai tocar na igreja de Cristo. Isso aqui não é sensacionalismo não, é a verdade do texto bíblico. Um dia todas as pessoas que se levantaram contra a igreja, fizeram mal contra a igreja, se levantaram contra o povo de Deus, contra os pequeninos do Senhor, um dia eles vão estar diante do Supremo Juiz. Um dia Jesus vai se levantar como um general poderoso e vai à nossa frente, lutando e vencendo todos os adversários da igreja. Mas hoje, aqui e agora, se for da vontade dele, ele é poderoso para matar quem ele quiser por causa de um crente. Você lembra de Herodes, que matou Tiago, depois pegou Pedro e logo depois não deu glória a Deus e foi logo comido de bicho? Deus é poderoso para matar quem quiser matar por causa da igreja. Deus é poderoso para colocar num leito, e vocês conhecem a pregação dessa igreja aqui. Isso aqui não é maldição, não é rogação de praga, é a verdade do texto bíblico. Olha o que o texto está dizendo. Para uma pessoa se levantar contra um crente, é melhor ela prender uma pedra no pescoço e jogar no mar. Porque mexer com um povo que foi comprado com o sangue do Cristo de Deus não é brincadeira não. Você pode sair daqui e ir para casa em paz, porque tem alguém que vela por você. Pode voltar para a sua vida, vive essa semana confiando que tem alguém que até joga alguém dentro do mar com uma pedra de moinho, se for preciso, para proteger e cuidar da sua vida. Deus é quem cuida de nós. Esse Pai que exige obediência, Ele também provê proteção para o seu povo. Ele está ameaçando aqueles que podem se levantar contra a igreja de Deus. Versículo 7, ele incrementa essa ideia aqui. Ai, diga comigo ai. Diga ai. Só para você entender uma questão extremamente bíblica. No Antigo Testamento, quando os profetas iam proferir juízo contra o povo de Deus ou contra falsas, ou contra nações, né, pagãs, geralmente eles começavam assim, ai. Toda sentença de juízo, toda não, né? Mas pelo menos geralmente, as sentenças de juízo no Antigo Testamento, no livro dos profetas, começavam com ai. Ai de fulano, ai de ciclano, ai de Bertano, ai do mundo por causa das pedras de tropeço. Eu não faço a mínima ideia. Quem tem sido uma pedra de tropeço contra a sua vida? Eu olho para a televisão, olho para os YouTube da vida, eu vejo um monte de líder que é pedra de tropeço, fazendo o povo de Deus cair, balançar, aquela coisa toda, né? Aqui em outra versão pode estar escrito escândalo, né? Ai do mundo por causa das pedras de tropeço, por causa do escândalo. Porque é inevitável que elas existam, mas ai de quem é responsável por elas. É inevitável que você passe prova nesse mundo por causa das pessoas que se colocam contra nós como pedra de tropeço ou fazem alguma coisa para nos fazer cair. É inevitável que você, como um filho obediente, do mesmo jeitinho que Cristo, né, possa até morrer pregado numa cruz, mas ai de quem te prega lá.
Ai de quem promove qualquer tipo de sofrimento contra a sua vida. Ai, se Deus não converter, não chamar e não trazer o arrependimento, ai dessas pessoas, ai do mundo, ai dos líderes religiosos que promovem escândalos o tempo todo, ai daqueles que atravessam o caminho do povo de Deus e se colocam como uma pedra de tropeço. Tomara Deus que Deus tenha misericórdia dessa nossa oração, irmão, mas é também verdade que o dia que Deus começar a prestar contas com esse povo, não tem quem possa os tirar da mão do Deus vivo. Isaías 53, 13, ele disse, ainda antes que houvesse dia, eu sou, quem é que pode fazer escapar da minha mão? É um jargãozinho, né? um dito aí, não está na Bíblia isso, né? Mas o conceito, que da mão do diabo até Deus tira, irmão, mas quem tira uma pessoa da mão de Deus? Quem pode impedir que Deus execute juízo sobre aqueles que Ele determinou executar? Isso tudo por amar a mim e a você, os pequeninos que confiam e creem nele. Voltando para a ideia das crianças aqui, irmão, hoje eu sei o que é ser pai. E falar, cara, meu Deus, falar mal do meu filho eu já fico assim, meu Deus, né? Senhor, me segura aqui. Senhor, vai na frente, né? Normal. A gente é exagerado, né? Peca. Mas é normal, mas em circunstâncias comuns, eu sei o que um pai faria para proteger o seu filho. E aí quando você olha para esse negócio aqui, né, de amarrar pedra no pescoço e se jogar no mar, nessa ideia aqui de ai do mundo, você fala, caraca, Jesus está pegando pesado. Não está pegando pesado não, irmão. Os filhos do reino custaram muito caro para qualquer um vir limpar a mão e ficar por isso mesmo. Naquele grande dia vai haver um acerto de contas contra todos aqueles que se levantaram contra o povo de Deus. E me permita dizer uma coisa para te assombrar um pouco mais e a gente caminhar para o final. Você pode ser uma pedra de tropeço se levantando contra um cristão de uma maneira explícita. Você pode ser uma pedra de tropeço sendo um governo contra a religião e contra o cristianismo. Daqui a pouco a gente está prestes a ver aí o mundo, em todos os aspectos, em todas as esferas, se tornarem inimigas da fé cristã de fato. É a minha crença, né? Mas você pode ser uma pedra de tropeço sutil. Tem gente que tropeça, né, em pedras grandes. Tem gente que nem precisa de pedra para tropeçar, né? Tem gente que, meu Deus, anda sozinho, já vai catando cavaco. Bico da sandália, bico do tênis. Você pode ser uma pedra sutil de tropeço, mas seja uma pedra grande ou uma pedra sutil. Qualquer tropeço que você venha a ser, você precisa entender que você não está lidando com a pessoa que está diante de você, mas com Deus que cuida dela. Que o temor do Senhor caia sobre nós aqui, irmão, essa manhã. Que ser uma pedra de tropeço para um filho de Deus é se tornar um inimigo do Senhor. Ser uma pedra de tropeço para esse povo simples, humilde, reverente, dependente do Senhor, que decidiu se desarmar, não transformar pedras em pães para confiar no seu pai, é se levantar contra esse próprio pai. Ai do mundo por causa das pedras de tropeço. Espero que você não seja uma dessas. E aqui um apelo de esperança. Um apelo de esperança. Por quê? Porque todos nós temos o potencial de nos tornarmos pedra de tropeço para alguém. Redobre a atenção aqui, eu vou encerrar isso aqui, principalmente o povo da igreja. Todo mundo tem o potencial de ser pedra de tropeço para alguém. Eu posso ser uma pedra de tropeço para você, você pode ser uma pedra de tropeço para mim. Eu posso entrar no teu caminho e me tornar um problema para você continuar caminhando e vice-versa. Todo mundo. Mas tem um apelo bíblico aqui. Tem um apelo bíblico. E qual é o apelo bíblico? Para que nós tenhamos consciência do quão perigoso isso é e do que nós devemos fazer para não nos tornarmos uma pedra de tropeço para alguém. Se a sua mão ou o seu pé levar você a tropeçar, corte e jogue fora. Se alguma coisa na sua vida, ele usa aqui as partes do corpo para a gente entender o que ele está falando. Mas se alguma coisa na sua vida faz você tropeçar e se tornar uma pedra de tropeço, joga isso fora da sua vida hoje. Ele está falando da radicalidade
de viver a vida na comunidade da fé. Você não pode ser uma pedra de tropeço para ninguém, mesmo que isso te custe um membro do seu corpo. No capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus, versículo 29 e 30, se eu não me engano, ele está falando a mesma coisa, né? A radicalidade da vida cristã está te fazendo pecar, está te fazendo se tornar uma pedra de tropeço para a comunidade, tira da tua vida hoje. Pois é melhor você entrar na vida manco ou aleijado, do que tendo as duas mãos e os dois pés ser lançado no fogo eterno. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora. Pois é melhor que você entre na vida com um só dos olhos, do que tendo os dois ser lançado no inferno de fogo. Irmão, ele não está falando para você pegar o seu olho assim. Ele está falando sobre as coisas que você vê. Ele não está falando para você arrancar sua mão assim. Ele está falando das coisas que você toca, das coisas que você faz. Ele não está falando para você arrancar o seu pé assim. Ele está falando pelos caminhos, ou dos caminhos por onde você vai, o que você anda fazendo. O que a gente anda fazendo de modo que possamos vir a ser uma pedra de tropeço para alguém ou para nós mesmos? A ameaça é gravíssima. É melhor você entrar cego no reino do que ser lançado no inferno de fogo. A comunidade da fé, irmão, é feita de crianças indefesas, humildes e dependentes, que têm um pai poderoso para dar conta de qualquer ameaça que se levante contra o seu povo. É por isso que eu creio, irmão, que independente dos problemas que a igreja tenha, ninguém vai parar ela. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não é porque a igreja é grande, a igreja é criança. Não é porque a igreja é poderosa, a igreja é dependente do seu pai. Mas é porque a igreja tem um pai poderoso, que lança até no inferno quem se levanta contra essa igreja. Mas ao mesmo tempo é gracioso, que dá oportunidade para uma pedra de tropeço se tornar um filho da comunidade da fé. Lança fora o que te faz tropeçar. Lança fora o que se tornou pedra de tropeço e venha Cristo Jesus e se torne membro dessa família de filhos amados, protegidos pelo Pai Celestial. O que é a comunidade da fé, Wesley? Pode se colocar de pé para a gente começar a celebrar a ceia. O que é a comunidade da fé? A comunidade da fé é uma família, irmão. É uma família. Eu lembro que lá em casa a gente brigava muito, eu e meu irmão, né? Eu, meu irmão, minha irmã, minha outra irmã. A gente brigava muito, né, mãe? Pau quebrava, né? Mas tem uma briga lá que era muito especial, muito peculiar, que era a briga pelo controle remoto. Briga pelo controle remoto. Assim, quem acordava primeiro escolhia o canal, né? Quem acordava primeiro escolhia o canal. Mas quando a pessoa que estava vendo televisão e largava o controle e ia na cozinha, quem ficou falava assim, largou, hein? Lembra? Era assim também ou não? Largou, hein? Tu saiu daqui, hein? Não, eu só fui na cozinha. Não, mas tu largou. Né? Aí, aquela coisa toda que você já conhece muito bem, né? Então, assim, era muita briga, muita luta ali dentro de casa, muito problema ali dentro de casa, né, e tal. Mas quer ver quando a gente se unia mais do que tudo? Quando alguém lá de fora se levantava contra um de nós. Irmão, a gente tampava junto. Mexia com meu irmão, daqui a pouco eram os dois. Mexia comigo, daqui a pouco eram os dois. Às vezes os três. Uma tia nossa, né? Minha tia é uma benção, Mas a gente desrespeitava ela. Pensa um desrespeito, era um desrespeito sem igual. Gritava, falava, Rosa, as crianças aí estão desrespeitando e tal. Mas, irmão, apontava lá na esquina, alguém dizia que estava tendo um problema com a gente, ela ia, voada. Isso é família. Aqui nós temos as nossas diferenças. Crianças infantis brigando dentro de uma casa dependente do mesmo pai. Mas eu acho que a gente precisa entender, irmão, que a gente, apesar das nossas diferenças e dificuldades, nós não podemos ser pedra de tropeço para ninguém, nós somos uma família. Se você perder, eu perco. Se der ruim para você, dá para mim. Nós estamos indo na mesma direção, caminhando no mesmo alvo. Nós precisamos nos ajudar, a gente precisa segurar na mão um do outro e dizermos um para o outro, confiemos no nosso Pai bendito.
Confiemos no nosso Pai bendito. Nós não podemos, como igreja, como família da fé, como membros da família de Deus, esquecer que nós estamos do mesmo lado. Que nós possamos nos arrepender, irmão, de ser tropeço um para os outros. Que nós arranquemos nossas mãos e nossos olhos, que tem nos feito pecar, não só contra nós, mas contra os outros também. Eu não posso pecar contra você, você não pode pecar contra mim, mas sempre que isso acontecer, que nós nos arrependamos e lancemos fora aquilo que se torna tropeço no meio de nós. Amém?